Oi, teste. Estou aqui testando o microfone. Olá, eu sou a Nay Rodrigues. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. E o canal tem a finalidade de eu compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito ao longo da minha caminhada cristã. E com certeza continuará fazendo enquanto eu gravo esses vídeos. Eu estou protelando isso desde 2023. Foi quando eu sonhei com isso, né? Sobre compartilhar aqui as coisas que a gente vivencia no dia a dia da vida cristã mesmo. Então é isso. Vamos lá? A minha intenção também é que os vídeos não sejam muito longos, nem chatos, porque eu não sou chata, e que eles sigam uma certa ordem cronológica, vamos dizer assim. Então hoje, claro, eu quero falar sobre quando o Senhor me encontrou, quando Ele me resgatou, né? Que a gente chama de conversão, a minha conversão a Cristo Jesus. Aconteceu, e eu me lembro perfeitamente desse dia, no dia 9 de janeiro de 2013, era uma quarta-feira, quando eu fui para o culto. Quando eu falar aqui nome de igreja, placa de igreja, não quero dizer que uma é melhor do que a outra, até porque ao longo da minha caminhada cristã, por motivos de mudança de casa e também às vezes até de horário de trabalho do meu esposo, nós precisamos mudar muito de igreja. E passamos pelas mais diversas denominações que vocês possam imaginar. E eu garanto a vocês, Deus ele se manifesta para todo aquele que está ali para buscar o Senhor, independente da placa de igreja. Claro que você precisa ter cuidado de escolher onde vai se congregar, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, o início da minha caminhada foi na Igreja Assembleia de Deus. E voltando, né? Porque isso aconteceu em janeiro. Mas o processo ele começou há anos atrás. O meu tio ele já havia se convertido, irmão da minha mãe, tio Jorge, beijo, e começou a nos evangelizar. E eu me lembro da conversão dele porque eu era criança, eu me lembro dos fatos. Incrivelmente eu me lembro de tudo. E às vezes a gente ia pro culto, né? Ele convidava a gente e eu sentia algo diferente ali. Mas eu não optei por Cristo logo, né? Então, no passar dos anos, passou a minha adolescência, que aliás foi muito complicada por inúmeros aspectos e acontecimentos que eu não vou poder abranger muito aqui, porque acaba abordando a vida dos meus pais e eu estou aqui para falar sobre aquilo que Cristo fez em mim. E, continuando, em 2011, eu terminei o ensino médio. Faz um pouquinho de tempo. Em 2011 eu terminei o ensino médio e eu não tinha grandes expectativas, porque terminado o ensino médio você vai fazer vestibular e tal, né? Aquele fim de ano que tudo acontece, aquele ano que tudo acontece. Apesar de que eu sempre fui boa aluna, tive boas notas, a não ser matemática, eu sempre fui meio ruinzinha. Então eu sempre estudei muito e sempre gostei muito de estudar, né? Então era esperado que a Nayandra passasse no vestibular e eu não passei, porque a minha vida emocional ela era um caos. Então assim, eu até tinha muito conhecimento escolar na minha mente, mas o meu coração ele era muito vacilante. Não vou conseguir, isso não é para mim, vai dar tudo errado. Eu lutava muito com esses pensamentos muito contrários, né? Ou seja, não tinha uma identidade firmada. Eu me sentia uma fracassada, né? Já pensou uma jovem? Se sentir fracassada? E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando a gente está na igreja e vai se pregar para jovens, geralmente só querem falar de alguns tópicos. Drogas, sexualidade, mas nem todo jovem está lutando com isso, né? Na minha juventude, por exemplo, eu estava lutando em criar a minha identidade, eu estava
lutando em planejar um futuro, porque eu não tinha nada, não tinha nada assim, um plano, algo concreto no que eu pudesse me agarrar e dizer essa aqui é a minha direção. Eu não tinha isso, então essa era a minha guerra. E acredite, isso é muito difícil de atravessar, porque racionalmente você sabe o que tem que fazer, mas emocionalmente você está perdido, bagunçado, no escuro. Então esse era o parênteses que eu queria abrir aqui. Nem todo jovem está lutando somente com essas duas coisas, droga e sexo. Não se resume a isso a vida de um jovem. Amém. Então, não passei no vestibular, me senti muito frustrada, mas aí veio 2012 foi um ano de inércia, gente, foi terrível. É um ano até que eu tenho meio apagado aqui dos meus registros, sabe? Aquele ano de não aconteceu nada, graças a Deus, nem de ruim, nem de muito bom também, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma líder na minha igreja católica. Ela, inclusive, é dona da escola que eu estudei minha vida inteira, Dona Graça, a senhora é muito importante na minha vida. Ela me dizia assim, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Ela passou anos falando isso. Para mim, eu nunca li. Mas nesse ano de 2012, ecoava aquilo dentro de mim. Leia os evangelhos, porque eu cheguei a compartilhar com ela pouquíssima coisa e ela me falava isso, né? Era o conselho dela para mim e eu peguei minha Bíblia e fui ler os evangelhos. Gente, quando eu terminei o de Mateus, eu estava morrendo de curiosidade para ler o próximo. Aí fui e li também, acho que é Marcos o próximo, li Lucas. Eu não cheguei a João, eu li só os três, né? Os evangelhos sinóticos. E eu ficava assim, maravilhada, vendo ali os milagres de Jesus, como ele lidava com as coisas, com as pessoas. E eu dizia assim, nossa, será que isso é verdade? Eu ficava, será que isso é real? Então, assim, eu vim de uma família católica, e aparentemente eu achava que eu tinha fé, mas lendo a Bíblia eu percebi que eu, na verdade, não acreditava em Deus, porque eu ia e ficava, mas será que isso é real? Deus realmente é assim? Nossa, aquilo foi marcante para mim perceber que eu não tinha fé. E, e aí eu comecei a fazer pequenas orações antes de dormir. Pequenas orações muito aleatórias, sobre o meu futuro, sobre se um dia eu tivesse família. Eu vou já explicar isso. Mas eu me lembro de uma muito específica, que foi numa noite, já bem de fim de ano, já. E eu falei assim, Deus, se tu existe mesmo, me tira dessa vida vazia. Eu não quero viver essa vida sem propósito. Se o Senhor existe mesmo, transforma a minha vida, porque eu não quero essa vida vazia. Essa foi a oração que me marcou, assim, eu me lembro bem dela. Mas, conclusão, ainda se passaram muitos meses depois disso, eu deixei a Bíblia de lado, não continuei lendo, né? E quando chego, então assim, nesse período, eu até fiz umas anotações aqui para não me perder, mas nesse período de meses antes de aceitar Jesus, caiu a ficha de que eu estava sem direção, emocionalmente perdida. Para mim, tudo tinha perdido sentido, inclusive a família. Eu não tinha mais vontade de ter uma família, a minha família, não os meus pais, mas tipo assim, crescer, casar, construir família, né? E hoje eu percebo que ali também nasceram os primeiros sinais de depressão, que eu vou falar isso muito depois, tá? Não tenha pressa. Então, esse era o meu estado, né? Quando eu me percebi, eu estava nesse estado. E aí, em janeiro, eu me lembro, nós fomos, era até uma confraternização de empresa dos meus pais, e a gente estava lá, era na Praia do Caripi, eu sou do Pará, de Barcarena, Belém, Pará. E nós estávamos lá naquela praia lindíssima, e simplesmente meu coração ardeu, e eu falei, hoje eu vou pro culto. Falei dentro de mim. Chamei minha mãe e falei, mãe, a gente pode ir para casa porque eu quero ir pro culto. E ela se surpreendeu assim, mas disse, tá bom, já tô cansada, bora pra casa. E nós fomos pra casa, eu cheguei em casa, me arrumei rápido, catei uma Bíblia até que acho que meu tio tinha dado para ela. Uma Bíblia NVI, eu li muito essa Bíblia. Então aqui eu já faço mais um comentário. Você acabou de se converter,
ou é alguém que já está há anos, mas agora sentiu a necessidade de se mergulhar na palavra de Deus, procure uma tradução que seja mais acessível. Eu sempre falo da NVI, porque eu acho que ela explica muito bem, mas também não tira muito de contexto, né? Porque tem algumas traduções, eu acho que, enfim, né? Porque eu entendo que aquela a Almeida mais antiga, ela é muito complexa da gente entender. A gente gasta mais tempo assim, tentando entender o que ele está dizendo do que realmente compreendendo a palavra de Deus, né? Então eu usei muito a NVI, sempre é a que eu indico, a NVI, Nova Versão Internacional. E usei muito aquela Bíblia. Então peguei ela e fui para a igreja. Era uma quarta-feira, era até um pouco de jovem, se eu não me engano. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas parece que a pessoa ali do púlpito fala toda a tua vida, né? Mas eu nem podia dizer se alguém contou, porque ninguém conhecia a minha vida. Eu era mestre em estar vivendo uma coisa e fingir outra. Então ninguém nunca diria, olha, a Nai é assim, a Nai é assado. Não, a falsidade em pessoa. Para a glória de Deus, ele me resgatou disso. Então, quando ele falou assim, tem alguém para Jesus, é como se eu tivesse voado na minha cadeira. E quando eu me vi, eu já estava lá na frente, aceitei Jesus. Inclusive, ainda falei no microfone que eu sentia que ele me chamava há anos, e era verdade, desde quando meu tio se converteu. E ele ficava em casa ouvindo louvores. E eu conheço alguns louvores antigos pela vida do meu tio. E aí, fui lá na frente, aceitei Jesus. E tudo ficou perfeito? Não! Mas as principais coisas foram instantaneamente transformadas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Automaticamente eu senti que eu tinha vida, eu senti que eu tinha propósito. E o principal propósito era conhecer a Cristo, era só isso que eu queria. Eu não queria mais nada da minha vida. A partir daquele momento eu esqueci vestibular, faculdade esqueci tudo. Eu só queria conhecer a Cristo. A minha perspectiva de vida foi transformada. E eu comecei a orar por ter uma família, porque agora eu queria, porque resgatou em mim esse desejo, esse sentimento, essa vontade. A paz que excede todo entendimento inundou meu ser. Gente, literalmente, a paz que excede todo entendimento. Tudo continuava um caos ao meu redor, nada tinha se consertado ao meu redor, mas aqui tinha se consertado. Isso era mais do que suficiente. E não posso deixar de falar que travei muitas batalhas espirituais, gente. Era guerra em cima de batalha, batalha em cima de luta. O negócio não foi fácil, mas o meu alvo estava tão em Cristo Jesus que eu não tinha nem consciência de que aquilo que eu estava vivendo era uma batalha espiritual. Eu achava que a vida de todo crente era daquele jeito. Mas isso eu também vou abordar no outro vídeo. Então, por hoje é só do meu testemunho. Mas em todo vídeo eu quero fazer uma leitura bíblica, lógico, né? Porque a ideia é não só trazer aquilo que Cristo fez na minha vida, mas também é nos ajudar, nos impulsionar a ter mais contato com a palavra de Deus, porque é ela que verdadeiramente nos transforma e nos purifica. Amém? Então hoje eu escolhi o Salmo 116. E diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.